Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe algumas ideias de divisórias pra vocês estarem organizando o caderno de vocês em 2023. Bom, esse ano eu vou estar indo pro primeiro ano do ensino médio, eu quero começar o ensino médio com o pé direito, então eu quero começar, com o caderno organizado. Nada mais justo do que a gente fazer divisórias. Então essas divisórias basicamente vai ser pra gente separar as matérias, né? Então cada divisória basicamente vai ser ali pra gente colocar uma pra matemática, uma pra história, uma pra geografia, pra gente identificar cada matéria. Basicamente vai ser a capa da matéria no caderno. Por isso que vocês vão ver alguns desenhos, algumas coisinhas características ali daquela matéria, alguns desenhos relacionados de física, outros desenhos relacionados de história, enfim, tudo isso. Lembrando que todas as coisinhas que vai aparecer nesse vídeo eu vou estar dizendo aqui pra vocês, né, seja de material ou aonde eu encontrei essas imagens, né, pra eu estar desenhando, enfim, tudo isso. E é isso, gente. Espero muito que gostem. Elevem a minha cara, que agora já tá noite, como vocês podem ver. E eu quero editar esse vídeo pra postar pra vocês, porque é uma ideia que eu adoro esse tipo de vídeo. Então eu fico ansiosa pra postar logo. Eu tô de cabelo molhado também, com cara lavada. Mas é isso, gente. Deu de enrolação. Bora lá, porque eu já tô ansiosa. Minhas aulas já vão começar e eu quero chegar assim com o pé direito. Bom, gente, então aí eu tô mostrando pra vocês essas imagens pelo meu notebook. Algumas delas eu peguei no Pinterest, então no decorrer aí do vídeo eu vou deixar pra vocês algumas imagens. Por exemplo, essa daí do Einstein que eu tô mostrando pra vocês, eu achei super legal. E aí eu vou tá colocando na minha capa de física, né? Então eu acabei fazendo, por exemplo, eu pegava uma imagem grande, por exemplo, essa daí de literatura e arte, né, do Ursinho Pooh. Eu só encontrei mesmo a imagem do Ursinho Pooh. Aí as flores eu acabei fazendo com uma outra foto, né, que eu acabei encontrando. Por isso elas ficaram tão bonitinhas assim, porque eu não sei fazer flor tão bonitinha, então eu já peguei ali um modelo pronto de flor. E a literatura e arte eu acabei escrevendo ali mesmo com uma outra imagem também. Então eu fui juntando imagem em cima de imagem. E uma dica que eu dou pra vocês é, se vocês não tiverem uma caneta, né, assim como eu não tinha naquele momento uma caneta daquelas brush pen, sabe? Vocês façam ali a letra com um lápis mesmo, ali eu fiz com lápis, depois contorna com a caneta preta, né, se quiser pintar de canetinha também, enfim, vai ficar super legal também. A letra eu pesquisei no Google, por isso que ela ficou tão bonita, o desenho também. Mas a pintura e as outras coisas, né, eu acabei deixando assim. No Google não, gente, desculpa, eu acabei pesquisando no Pinterest. Então eu deixei ali, né, passou ali na tela a imagem do Ursinho Pooh, é só vocês tirarem print, passarem pro notebook de vocês. E aí como é que eu fiz, né? Eu passei pro notebook a imagem, coloquei a folha sulfite em cima e ficou fazendo, né, o contorno ali com um lápis. Né, o que tava refletindo na folha sulfite, eu só fui passando ali em cima do lápis. Em cima do lápis não, em cima da folha com o lápis. E aí ficou desse jeito, né? Acho que todo mundo já fez isso. Depois eu só fui passando canetinha preta, eu acabei passando em todas as folhas a canetinha preta. Essa canetinha preta eu mostrei no meu material escolar, mas eu vou gravar um vídeo também, não sei se eu vou postar ele primeiro que esse, então talvez eu já tenha postado, organizando meu estojo de 2023. E aí eu vou mostrar pra vocês em detalhes melhores essa caneta. Mas é uma caneta assim, canetinha preta normal. Tô até com medo dela ter acabado a tinta, vai começar as aulas e não vai ter canetinha preta, porque eu usei em todas as capas, né? Mas enfim, então primeiro, ó, essa foi a capa de literatura e arte. No caso, eu vou ter... Eu acredito que eu vou ter literatura. E se eu não tiver literatura, eu vou ter redação, isso é certeza. Então, de repente, eu coloco ali na mesma parte de arte e literatura, eu coloco a redação. Não sei ainda. As matérias, pode ser que venha algumas outras. Por exemplo, sociologia, pode ser que eu tenha, só que ainda não é de certeza. Algumas outras matérias que eu só vou saber mesmo quando minhas aulas começarem. Então, ou eu vou ter que comprar um outro caderno, ou eu vou ter que me virar. Porque depois eu vou mostrar pra vocês como eu organizei. E aí, eu usei basicamente 2 matérias num caderno de 10 matérias para uma matéria só. Parece um pouco confuso, mas depois no final do vídeo, quando eu fizer mesmo isso, eu explico pra vocês. Aí, a minha capa de geografia é bem clássica, né, gente? Não tem nada demais. Eu fiz ali um globo, como vocês podem ver, né? E aí, eu coloquei o planeta Terra, tudo bonitinho, fiz esse aviãozinho, escrevi geografia. Aí no vídeo eu esqueci, gente, de contornar o geografia, mas eu fiz sim com a caneta preta, tá? Então aí a gente já vai pra do Bob Esponja, que, gente, eu acho que essa foi sim minha preferida.
Aí eu também deixei a imagem para vocês verem do Bob Esponja. Do Bob Esponja, né, no caso, é a de matemática. Gente, matemática pra mim, assim, é a pior matéria que existe. Só que eu sei que só com ela, né, a gente vai alcançar nossos objetivos, só com ela a gente vai conseguir fazer contas no nosso cotidiano, porque matemática basicamente tem tudo. Então eu espero que esse ano de 2023 eu realmente aprenda muito matemática, me desenvolva mesmo em matemática, porque eu tenho bastante dificuldade se eu, por exemplo, não criar um ritmo de estudos em matemática. Se eu, por exemplo, estudar hoje matemática e só voltar a estudar daqui 20 dias, eu vou ter esquecido tudo. Então eu preciso criar uma rotina mesmo de estudos de matemática, porque eu tô bem, assim, pecando mesmo nessa matéria. Então eu espero que esse ano eu vá super bem. E é isso. Uma dica que eu dou pra vocês, que vocês vão ver no final do vídeo, né? Quando eu for colar essas matérias não, desculpa, essas capas, é que eu peguei um caderno de 10 matérias apenas para matemática. Sim, gente, um caderno inteirinho de 10 matérias só para uma matéria só, que é matemática. E assim, essa matéria de matemática, eu faço muita anotação, muita anotação. Por mais que eu não sou muito boa em matemática, eu gosto de, na matéria, organizar bonitinho, por ter bastante cálculo, e às vezes o cálculo tem que ocupar uma folha inteira. Eu gosto, assim, de escrever muito em matemática, sabe? Fazer bastante resumo, bastante teoria, anotar muita conta. Então, eu acabo pegando um caderno só de 10 matérias, para, por exemplo, no final do ano ou no meio do ano, lá para agosto, eu não ter que trocar de caderno. E aí, se eu trocar de caderno, eu vou perder todo aquele conteúdo que eu já vou ter anotado e vou esquecer tudo, como eu comentei. Então, peguem um caderno de 10 matérias só para matemática e só para português. Infelizmente, eu não consegui esse ano só para português, porque eu realmente comprei na intenção de ser só para português. Só que quando eu fui colando as capas, eu fui vendo que não ia dar, eu ia ter que ter espaço, até porque eu peguei 2 matérias para uma matéria só. Então, eu peguei metade de um caderno de 10 matérias só para português e o resto eu dividi em outras matérias. Agora, voltando, né, às capas, essa capa que eu tô fazendo é de biologia. A imagem eu deixei pra vocês. O título, gente, ficou bem feio, tá? Realmente, o biologia ficou horrível, porque fui eu que fiz ali à mão mesmo. Ficou horrível. Eu devia ter feito em lettering, que nem os outros, né? Mas acabou ficando assim. Eu achei super legal porque tinha o esqueleto, né? Então a gente acaba estudando anatomia, em biologia, as plantas, né? Os animais, ali tinha a borboleta, né? Os insetos, então eu achei super legal. Essa próxima capa é de física. Esse escrito física eu achei no Pinterest, e aí eu só passei pra ir. O Einstein ali, como vocês podem ver, eu fiz aquele lá que eu mostrei pra vocês, só que bem pequenininha a cabeça dele, o corpinho eu fiz ali pra ficar mais legal. E aí eu fiz esses outros desenhos, né? Fiz uma lâmpada, fiz ali também... eu fiz 2 lâmpadas, no caso, fiz um imã, fiz esse gráfico, aí eu fiz também esse caderno, uma seta, um ponto de interrogação, porque só assim a gente, né, começa a compreender a física, não entendendo pra aí você entender, porque física é ou é um amor ou é um ódio, sabe? Não dá pra você gostar mais ou menos, ou você gosta ou você não gosta, e eu não gosto. Mas enfim, não é questão de gostar, né? A gente tem que estudar na marra, porque se a gente não estudar, aí a gente acaba repetindo e a gente não quer isso, né? Mas, enfim, agora eu tô mostrando pra vocês a capa de química. A capa de química não teve nada demais também, é bem clichê, assim, pra quem tem química. Eu prefiro química do que física, porque eu acho que química tá um pouco mais ligada à ciência. Não sei, eu não consigo gostar de física, porque física tem matemática. E aí, química, eu fiz esse título, como vocês podem ver, né? Eu contornei ali com a canetinha e ficou assim, gente. Depois eu vou colorir de lápis, tá? Na capa do vídeo, né? Quem prestou atenção viu que as capas, né, dos cadernos estavam coloridas. Então, sim, eu vou colorir de lápis, mas primeiro eu contornei de canetinha. E aí, quando vocês... agora eu tô falando, vocês estão vendo aí o que eu tô fazendo. É mais pra vocês verem mesmo os detalhes, todas essas coisas. E, gente, eu caguei nessa bandeira dos Estados Unidos, porque as linhas ficou tudo torta, eu não sabia onde estava a minha régua, não deu tempo de pegar a régua na hora de gravar o vídeo, então ficou horrível, porque eu tinha feito tudo retinho com a régua, só que depois minha régua sumiu. Aí ficou horrível. Mas a gente releva, né? Então, aí, por exemplo, vocês só estão vendo que eu fiz 2 bandeiras e escrevi em inglês, mas depois eu fiz mais 2 desenhinhos, que depois vocês vão ver. Então, eu vou estar pintando com lápis, eu acho que, assim, na minha opinião, eu devia ter pintado de canetinha. Só que como as minhas canetinhas que eu comprei esse ano, né, porque eu não comprei brush pen, porque eu gosto muito de brush pen, eu tinha brush pen ano passado, inclusive eu tenho elas até hoje, elas super funcionam, algumas, né, outras já acabaram a tinta. Eu optei esse ano por comprar canetinha, porque eu acho que além de ser mais barato, a canetinha a gente pode acabar usando em tudo. Então, a gente pode usar para título, a gente pode usar para marcar alguma coisa, para desenho. Então, eu preferi mesmo por isso.
E aí eu vou usar essas canetinhas para priorizar os títulos, para fazer títulos no meu caderno, não para ficar colorindo. Então, por isso eu optei por lápis, até porque esse ano eu comprei lápis de cor. Ano passado, eu acho que eu também comprei lápis de cor, só que eu acabei perdendo no decorrer do ano, porque eu não cuidava dos lápis. Então, eu optei mesmo esse ano por comprar e esse ano eu vou cuidar. E é isso. Então, esse desenho aí, essa capa é de história. Gente, história é minha matéria preferida. Eu amo história, assim, no fundo da minha alma. De verdade, é a melhor matéria de todas. E essa capa eu achei muito, muito, muito legal, muito linda. E é isso, ela eu também achei no Pinterest, né? Vocês viram ali no início do vídeo. Só que eu já tinha passado pro notebook. E aí, quando eu fui, né, agora eu tô editando o vídeo, eu não achei ela no meu celular. Então, eu não vou conseguir deixar aqui pra vocês. Mas, se vocês querem fazer uma capa de história igual a minha, vocês podem digitar no Pinterest bem assim. É capa de história, matéria. Ou capa de matéria, história. Aí, vocês pesquisam e vai aparecer ali certinho, tá? E aí, gente, depois eu apaguei com a borracha, né? O que eu passei com a canetinha preta ao redor mesmo ali e ficou com os desenhos do lápis. E depois foi hora de colorir. Então aí, depois que eu colori, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Como vocês viram, eu fiz capa de todas as matérias, menos de português, né? Não mostrei pra vocês. A capa de português eu fiquei sem ideia, pesquisei, não gostei de nenhuma ideia. Então eu fiz essa daí, eu simplesmente escrevi português com a minha canetinha. Fiz essas bolinhas bem pequenininhas, mas no centro, e elas foram aumentando. Não sei o porquê que eu fiz isso, não sei porque o conceito, mas eu gostei. E aí depois eu tô mostrando pra vocês então as matérias. Então aí a gente tem a matéria de português, a de matemática, que é do Bob Esponja, a de geografia do Globo, a de literatura e arte do Ursinho Pooh, a de inglês, a de química, a de história, que eu pintei de vermelho porque meu color cor de história é vermelho, a de biologia e a de física, tá? Então agora a gente vai estar organizando. Começando com o meu caderno, né? Esse caderno eu mostrei pra vocês no vídeo de meu material escolar. Agora, assim, de cabeça, eu não lembro a marca dele, gente, mas eu acho que vocês já devem ter visto, né? Ele em algum lugar, assim, e tal. Então, como é que eu organizei, né? Como é que eu colei essas capas? Quando a gente abre o caderno, não tem, por exemplo, aquela parte que aparece pra gente colocar número de telefone, e-mail e tal, que é mesmo a divisória, né, que já vem nesses cadernos prontos, essa divisória horrível e pronta. Então, ela eu deixei, porque nela eu vou estar deixando meus horários de aula, quando que eu vou ter aula daquela matéria, e eu também, porque já vem mesmo ali um cronograma pronto, só pra gente botar as matérias, e ali eu vou colocar meu nome, matéria, essas coisas. Então, como é que eu fiz? Eu deixei essa divisória principal, né, que já vem no caderno, aí a primeira folha da matéria, eu colei a capa. E como é que eu fiz? Ano passado, eu tive que trocar de caderno, não em todas as matérias. Por exemplo, meu caderno de geografia, eu só usei metade dele em um ano todo, porque eu só tinha uma aula de geografia na semana. E também porque a gente não fazia muita anotação. Então, como eu fiz? Eu peguei 2 matérias, por exemplo, esse caderno de 10 matérias são 10 matérias. Então, eu peguei primeiro as 2 primeiras matérias, ranquei a divisória que separa as duas, né? Então, ficou uma matéria só que eu usei 2 matérias. E aí, essas 2 matérias eu coloquei para uma matéria só. Então, 2 matérias desse caderno vão ser só para biologia. Depois, 2 matérias desse caderno foram só para física. E assim foi indo. Então, eu fui arrancando essas divisórias mesmo que já vem no caderno, né? Pra ficar como se fosse uma matéria só que no caso são 2. Acho que vocês entenderam. Aí, vocês vão vendo eu fazendo e vocês vão vendo melhor. E aí, como é que eu colo? Ali, ó, tá vendo que eu tô procurando a divisória que separa as folhas? Aí, eu arranco essa divisória que separa as folhas. Tá vendo? Ali eu vou estar colando a próxima matéria, porque ali já vão ter tido 2 matérias que vão ser só de uma matéria, que no caso é de física. E aí agora eu vou estar colando a próxima matéria, que vai ser química. E química vai ter 2 matérias também, né? 2 mesmos conjuntos de folhas que vão ser 2 matérias, e aí depois assim vai indo. Acho que vocês entenderam, né? Não tem que ficar explicando muito, não. E como é que eu faço? Passei a cola ali ao redor da folha, colei com o auxílio de uma régua. Eu tiro esse excesso de cola. Então, ali eu fui passando, ó, eu faço assim, pra ficar bem retinho também, não ficar com bolha, com aquele amassado. E aí eu pressiono um pouco a régua pra baixo, pressiono em todos os lados, né, e fica ok. E assim fui fazendo, gente, não tem muito o que dizer, eu fui mesmo colando ali as matérias. Então, eu fui procurando as divisórias que separavam para deixar 2 matérias para uma matéria só. E assim foi indo para não ter que ficar trocando de caderno no meio do ano, sabe? História eu tive que trocar porque história eu adoro. Então, eu faço muito resumo, muita anotação. E eu gosto de deixar tudo isso para, por exemplo, no final do ano. Ou, por exemplo, no próximo ano, né? Ano que vem eu vou estar indo para o 2º ano do ensino médio.
Eu sei que agora no ensino médio, a gente não vai estar aprendendo muita coisa nova, a gente vai estar vendo o conteúdo do fundamental, só que de forma muito mais aprofundada, né? A gente vai aprender, obviamente, conteúdo novo, mas não aprender, é mais a gente fazer ali coisas aprofundadas do fundamental. Então, eu vou priorizar mesmo ter esse conteúdo para quando eu for, por exemplo, para um vestibular, alguma coisa, tá tudo nesses cadernos, sabe? Então, eu aconselho que vocês guardem os cadernos do ensino médio de vocês ou até mesmo o do fundamental. E aí, gente, é isso. Então, eu fui colando. A próxima matéria que eu colei foi História. Então, primeiro foi Biologia, Física, Química, Geografia e História, tá? Essas são as matérias que vão ficar no caderno roxo. Essas 5 matérias. Depois, no outro caderno, a gente vai estar colocando Literatura e Arte, que no caso, como é que eu fiz, né? Porque, como eu disse, eu tinha comprado um caderno só para português. Mas o meu caderno de português, ele acabou tendo que ser dividido também entre Literatura e Arte e Inglês. Então, as 2 primeiras matérias desse caderno eu coloquei para Literatura e Arte e as 2 últimas eu coloquei para Inglês. As que sobraram, né, as do meio, que no caso foram, eu acredito que umas 6 matérias, eu coloquei só para português. E aí eu fiz assim, então o meio do caderno foi para português, o final inglês e o início literatura e arte. E é isso, gente. Então fiquem vendo aí como é que eu fiz. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as capas dos meus cadernos de 2023. Comenta aqui embaixo qual foi a que você mais gostou. E é isso, gente. Desejo um ótimo 2023 para todos nós. Que esse ano a gente estude bastante, evolua bastante, seja muito produtivo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!